Ele é um político com uma rede social leve e divertida num partido que ainda não achou o tom desse tipo de comunicação. Ele é oposição numa Assembleia Legislativa que não faz muita oposição. Ele é petista num estado que vota majoritariamente Jair Bolsonaro. O entrevistado no Cabeça de Político dessa semana é o deputado estadual Fabiano da Luz, do PT. Deputado estadual Fabiano da Luz, do PT, líder da oposição na Assembleia Legislativa. A gente quase não vê oposição na Assembleia Legislativa ao governo Jorginho. Coube ao senhor, como que é fazer oposição ao PL em Santa Catarina? Olha, Piara, não é uma tarefa das mais fáceis, mas ela precisa ser feita. Eu acho que o Jorginho tem uma grande oportunidade de fazer um grande governo, desperdiça muitas vezes porque ele está mais preocupado em agradar bolsonarista do que fazer o que Santa Catarina precisa. Então, nesse lado, acho que o governo dá muita carta na manga para a gente poder cobrar dele algumas posturas, algumas condições. Então, é um trabalho que a gente precisa fazer. Acredito que se as forças de centro hoje entendessem que com nós o jogo democrático do ganha e perde se respeita, ele acontece, e enfrentar o PL é uma condição. Agora, dar apoio ao PL é ser engolido por ele. Eu acho que nós teríamos uma força muito maior na Assembleia se as outras forças entendessem realmente esse jogo. Ser engolido pelo PL, a gente viu as convenções partidárias agora, o PL e o PT são os partidos que mais têm candidato nas maiores cidades, ou seja, não estão compondo tanto com esses partidos tradicionais, PSD, MDB, o próprio Progressistas, PSDB. Esses partidos, o senhor disse que está sendo engolido pelo PL? Sim, em tese estão. Se você for ver, o PSD e o MDB até tentaram um pouco se distanciar do PL nos últimos momentos. Se nós pegarmos 2 meses para cá, começou esse movimento de alguns meio que tentando isolar o PT. O que o PT fez? Lançou o maior número de candidatos da história de Santa Catarina e proporcionalmente é o estado brasileiro em que o partido mais tem candidatos, é em Santa Catarina. Agora, nos últimos dias, em muitos municípios, estes outros partidos começaram a entender o jogo, de que o PL está engolindo eles. Então se afastaram um pouco do PL, em muitos lugares a gente acabou fazendo coligação de última hora e conseguimos assim estar junto com vários partidos. Mas realmente o PT se desafiou e foi para a disputa das urnas e lançamos o maior número de candidatos hoje. Santa Catarina é um estado que o PT tem tido votações difíceis, eleições difíceis nos últimos tempos. Em 2002 foi a maior votação do país para o Lula na época, grandes bancadas. Depois isso foi diminuindo. E melhorou na última, manteve o tamanho das bancadas. Décio Lima foi para o segundo turno, primeira vez que um petista foi para o segundo turno. Como é que está esse momento de reconstrução do PT? O slogan nacional é União e Reconstrução. O PT está unido na reconstrução aqui em Santa Catarina? O que eu percebo é o sim, nós fidelizamos o Piara, nós conseguimos confirmar que nós somos um partido que tem 30% dos votos em Santa Catarina. A votação do Lula foi expressiva. Nos municípios, se você pegar a média, não só a nível de Brasil, mas aqui no estado, nós conseguimos ter uma média aí de 30% dos votos de Santa Catarina. Então, nós sabemos medir o nosso tamanho. O problema é que outros partidos hoje não conseguem medir o tamanho deles pela votação. Existiu uma onda do PSL, agora existiu a onda do 22, mas os outros partidos de dizer quanto eles têm hoje, eles estão com essa dificuldade. Então, essa eleição municipal vai ser um bom tirateima para todos os outros partidos. Acredito que a influência do governo do estado para cima das coligações, no fortalecimento para tentar se mostrar como um partido forte, o governo vai usar muita máquina para eleger um número de prefeitos capazes de dizer que não, o PL se firmou em Santa Catarina. O problema é que se o ex-presidente mudar de partido, desmancha o PL também, vai virar outro partido, né? A gente conhece as votações de Lula aqui em Santa Catarina, o senhor falou da faixa de 30%, mas isso não se reflete nas posições do PT em Santa Catarina. Não tem 30% dos vereadores, não tem 30% dos deputados, 30% dos prefeitos. O que falta para o PT conseguir equalizar essa votação que o Lula recebe, mas as lideranças estaduais não recebem? É o que nós entendemos justamente agora. Ou a gente vai para a disputa das urnas nos municípios, ou a gente lança candidaturas, ou a gente só assiste o processo eleitoral acontecer. E isso nós entendemos nessas eleições, de que nós precisamos ter candidato
para capitalizar essa força que o Lula tem em Santa Catarina. Por isso que nós temos tanto candidato hoje. Isso vale, eu vi recentemente, o senhor fez um vídeo para as redes sociais com o pré-candidato de Florianópolis, o Lela, que está chegando, é um ex-vereador, uma liderança recente do PT, e que vem para uma disputa que acabou dividindo a esquerda aqui na cidade. É dentro dessa lógica de que o PT precisa estar na capital com 13? Não tanto nessa lógica, né? Existe a realidade de cada município, existem as divergências, existe a dificuldade muitas vezes de os partidos de esquerda se entenderem. Nós temos muitos partidos de esquerda que eles são mais fortes justamente em Florianópolis. Em outras cidades não existem ou são fracos, né? O PT acaba sendo o puxador da frente nesse sentido. Mas o PT entendeu que nos municípios maiores, onde nós temos televisão, nós temos rádio, nós temos toda a imprensa, nós temos que também ter candidato para justamente mostrar essa força que é o partido. E como é que o senhor vê, sendo uma liderança do Oeste, como é que o senhor está vendo que é uma região onde o PT ainda sobrevive com prefeituras, mais do que em outras regiões, inclusive boa parte, todos os deputados estaduais são do Oeste, e Pedro Kizai também é deputado federal pelo Oeste. Como é que o senhor vê a situação do PT na região? Hoje o PT está muito bem colocado no Oeste, né? Nós temos uma série de candidatos a prefeito, vice, a vereadores. Na grande maioria dos municípios nós vamos estar disputando a eleição. Mas nestes últimos anos, o trabalho também foi feito nas demais regiões, mostrando para a sociedade que se elas quiserem conquistar alguma coisa, nós temos que colocar nossas lideranças na rua, eles têm que se disponibilizar a ser candidato, eles têm que saber dialogar com a sociedade. Então, eu acredito que desta eleição municipal aqui, nós vamos ver o PT um pouco mais pulverizado em todo o estado. Como é que o senhor vê essa decisão de última hora de Chapecó, onde o deputado Pedro Kizai e a deputada estadual Luciane Carminati, ambos os mais votados do PT para uma e para outra disputa, vão ser uma chapa para enfrentar João Rodrigues numa eleição polarizada entre os candidatos? Eu diria que tem que juntar o que tem de melhor nesse momento. O que tem de melhor são os dois deputados. Pedro, a Luciane, federal, estadual, junta os deputados. Até porque vários partidos desistiram da disputa em Chapecó. O João criou uma hegemonia, juntou vários partidos ao redor dele. Não dá para deixar... Até o PL correu da raia. Até o PL correu da raia. Então não dá para deixar também o João navegar sozinho em Chapecó com toda uma campanha de imprensa que respinga em toda a região. O PT tem que estar disputando Chapecó, porque isso acaba motivando em todos os municípios essa mesma disputa. E é por isso que hoje nós estamos com os melhores quadros lá. Como a senhora avalia como adversário político o tamanho do João Rodrigues na região Oeste? O João tem a sua força, tem a sua influência, ele tem uma história de uma grande caminhada lá na região. Ele sempre fez um enfrentamento com o PT. Ele sempre se construiu muito nesses debates em cima do PT, que sempre lhe deu muita margem, muito discurso. Então, o PT sempre foi o grande adversário dele, sempre fez um enfrentamento a ele. Isso não vai ser diferente nessas eleições. Claro que hoje ele está olhando para um outro horizonte daqui para frente, num passo seguinte, né? Mas ele sempre usou o PT como trampolim, porque era sempre o discurso dele. Quem não gosta do PT vai estar comigo, né? E a gente nunca fugiu da luta do enfrentamento com ele também. Então é uma disputa sempre boa. Agora, curiosamente, eleição de Chapecó, tem o João Rodrigues de um lado, que é possível candidato a governador contra Jorginho Melo em 26. E tem o PT. O senhor acha que o bolsonarista Jorginho Melo está achando da eleição de Chapecó? Eu acho que o Jorginho tentou criar todos os meios para atrapalhar o caminho do João ali, não conseguiu, né? Então, se o Jorginho fosse ver hoje, ele teria que nos apoiar em Chapecó, né? O senhor tem uma postura na Assembleia Legislativa, que é o líder da oposição, segundo mandato, mas o senhor parece um petista menos ideológico e com bastante diálogo. Como é que é o seu jeito de fazer política, deputado? Olha, Piara, eu sempre me dei bem com todos, né? Com todos os partidos, com lideranças dos diversos partidos. Eu sempre entendi que a gente tem que discutir a ideia, o projeto, o processo e não pessoalizar, não partir para o lado individual. Então eu sempre procurei separar isso, sempre tive essa boa relação nos períodos em que fui vereador e fui prefeito na minha cidade. E eu trouxe essa bagagem para a Assembleia também. Nós podemos não concordar, não quer dizer que a gente precisa ser inimigo, a gente pode continuar sendo amigo e conversar sobre os diversos assuntos, e eu tento manter isso ainda, né? Mesmo fazendo alguns debates, às vezes leva um pouco na brincadeira, na sátira, quebra o gelo muitas vezes, num debate que está mais acalorado, dá uma quebrada de gelo para colocar a turma no lugar e manter o nosso debate sobre as ideias e não pessoalizar.
Eu tenho a sensação de que no primeiro mandato era mais abstrata a disputa ideológica, porque o PT não era governo, o PT estava na oposição em nível federal, em nível estadual, e o senhor tinha uma relação boa com o governador Moisés, mas que nesse segundo mandato, o senhor tem um governo para bater e um governo para defender, a coisa ficou mais clara para o senhor? Ficou mais tranquilo para mim, né? Porque tem um governo Lula que traz resultados para Santa Catarina, então a gente tem que mostrar esses resultados, o que está sendo importante. E nós temos um governo Jorginho que está tentando fugir de se aproximar do Lula, não quer aparecer, está muito preocupado com ficar mais no lado bolsonarista e não no fazer o papel institucional. Então, aquilo que eu te falei antes, ele acaba dando margem para nós ter argumento de cobrar ele das posições que ele precisa ter em Santa Catarina. O que o senhor avalia do governo Lula 3 especificamente como ações importantes para o Estado? Eu acho que o Lula não olhou os votos de Santa Catarina, ele está olhando a importância de Santa Catarina no cenário nacional. Porque nesse 1 ano e meio de governo nós recebemos mais recursos federais do que os 4 anos do Bolsonaro, que fez uma massa de votos aqui em Santa Catarina. Então eu acho que o Lula está dando um exemplo para o nosso estado do que é ser um governo democrático que não olha votos e sim olha a demanda. Ele está cumprindo com tudo com Santa Catarina. E o senhor acha que isso pode se reverter eleitoralmente em favor do PT? Eu acho que é muito possível, né, porque o Lula surpreendeu nos votos em inúmeros municípios aqui no estado, em que o PT não tinha nenhum vereador eleito e o Lula foi o mais votado. Então eu acredito que isso pode sim mostrar a nossa capacidade de buscar votos naqueles municípios, justamente porque, olha, se o Lula conseguiu chegar, é sinal de que o povo tem uma tendência a votar na esquerda, a votar no PT. Nós temos que ter candidato para ir buscar esses votos. Essa é a realidade dos números. Debate nacional sobre o PT não saber se comunicar com o eleitor de hoje, não saber usar as redes sociais. O senhor tem se destacado entre os mandatos do PT de Santa Catarina por usar uma comunicação mais leve, usar instrumentos no Instagram, etc. Como é que o senhor vê a comunicação do PT nacional? Nós sempre discutimos isso, né, Piara? A gente sempre aprendeu a fazer política apertando a mão, olhando no olho das pessoas, dialogando com elas e achando que a rede social não teria tanta influência. O Bolsonaro trouxe essa influência da rede social para dentro das pessoas, inclusive de todas as maneiras e até das piores possíveis, né? Utilizou de tudo que pôde para ter influência para ganhar uma eleição. Nós entendemos que além do aperto de mão do olho no olho, desse diálogo com as pessoas, nós também tínhamos que estar nas redes sociais, que é onde as pessoas mais acompanham tudo hoje. Nós não vamos mais ver comício, isso eu estou percebendo nessas eleições. Não vai mais ter aquele comício, aquelas reuniões ampliadas. Por quê? Porque as pessoas não tiram mais o tempo para ir lá ouvir 1 hora, 2 horas ou 3 de conversa. Então, as pessoas também vão se informar mais pela rede social. E se a pessoa está na rede social, nós temos que estar lá dialogando com ela também. É esse o entendimento que a gente acabou clareando. E como é que foi essa sua transição pessoal para fazer essa rede social bem-humorada, divertida, mais leve, tentando trazer a simpatia com o eleitorado? É o meu jeito de ser esse, né? Eu sempre fui assim, eu só não tinha muita coragem, meio acanhado, envergonhado para fazer isso na rede social, né? E aí a minha equipe me convenceu de que eu tinha que mostrar mais essa transparência na rede social também, falar sobre política, mas não precisava ser de um jeito agressivo, podia ser uma comunicação mais leve, mais solta, tendo um pouquinho desse bom humor que é característico nosso e até de sátira sobre algumas coisas. Então a gente está trazendo um pouco dessa transparência para a rede social e está sendo bem legal. A sua experiência com rádio que tem na sua carreira, foi importante também nisso? Ajuda muito, né? Os teatros que eu fiz na escola, tudo isso está ajudando hoje, mas o rádio é muito importante, porque o tempo de comunicação, ele te deixa mais solto para isso. Deputado Fabiano da Luz, prazer tê-lo aqui no Cabeça de Político e até uma próxima oportunidade. Não, que bom, obrigado a você, precisando, estamos aí. Como a gente diz, prega-lhe um grito que eu estou aí.